Estamos de volta para falar sobre eleições. Foi um primeiro turno cheio de extremismo, candidatos de lados extremos foram os que ficaram para o segundo turno. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Bom, deu mais ou menos o que já se previa, né? Os dois extremos aí no segundo turno. Assim, Elaine, isso na verdade, um fenômeno global, né? Interessante, a gente comentava um pouco ontem, durante a transmissão aqui ao vivo das eleições, de que nós poderíamos ter esse fenômeno aí de dois opostos chegando no segundo turno. Pela primeira vez desde 1994, quando o PSDB chegou ao poder, é a primeira vez que ele não vai para o segundo turno. Então é um feito inédito, aí, diferente em relação às eleições anteriores, mas é um sinal de alerta para o partido e também um sinal de alerta que a população está buscando cada vez mais o embate político. Toda essa disputa que a gente encontra nas redes sociais, esse monte de textão, essa enxurrada de fake news, essa disputa de partidários, está refletindo também nas urnas. Era uma coisa que não acontecia muito. As pessoas brigavam por si só pela vontade de brigar mesmo, né? Até ontem passaram aquela piadinha no WhatsApp, né? De que ontem era o último dia para brigar por causa de política no grupo da família. Mas agora elas estão brigando e votando de formas antagônicas, né? Então, isso refletiu muito na bancada da Câmara dos Deputados, que é a menor do Centrão na história aí, desde que a gente voltou com a democracia no país. Você falou em fake news. Agora, então, que a gente tem dois extremos na disputa para a presidência, você acha que há uma tendência de se aumentarem essas fake news, ou seja, o eleitor, as pessoas precisam ficar mais atentas? A atenção sim, mas a tendência eu creio que deve se manter aí nas eleições até o dia 28 de outubro. Nós vamos passar aí por 3 semanas de muita tensão. Muita tensão, muita disputa online, no WhatsApp, muitas correntes. Hoje eu recebi várias. Então a gente vai ter um segundo turno aí bem acirrado e vai ser quase que uma disputa de guerra aí nesse segundo turno. Então vamos ter que ficar mais atento, tentar verificar a credibilidade das notícias. E o mais importante, que é a dica que eu deixo, é que a gente tende a acreditar naquilo que a gente quer, né? É engraçado isso, o ser humano ele quer acreditar naquilo que lhe convém. E nem sempre o que lhe convém é a verdade, ou nem sempre o que lhe convém vai lhe trazer o melhor resultado sobre determinado assunto. Então eu tendo a acreditar de que a urna não computou o meu último voto, mas ela computou, né? Então a gente cria a fantasia na nossa própria cabeça. Tem que estar atento a isso, né? Não se deixar enganar, né? Assim, ontem o desembargador regional eleitoral aqui do Paraná comentava na televisão justamente isso, de que uma eleitora reclamou indignada de que ela fez o voto dela completo e chegou no último voto, de repente a urna sumiu e parou. Aí ele foi lá e conferiu todos os votos para todos os cargos e batia a votação. Então, quer dizer, de fato, os votos sim foram computados, mas a pessoa fica com tudo essa carga de informação na cabeça de que parece que ela chega lá e dá uma pane no sistema na hora e ela enxerga aquilo que ela tem de acreditar, aquilo que ela quer que seja verdade. E aí acaba refletindo nessa espécie de terrorismo online que a gente viveu ontem até às 5 da tarde. Você acredita que agora, com o passar dos dias, principalmente durante essa semana, quando se fecham aí coligações e apoios, né, de outros partidos que acabaram ficando para trás, há uma tendência dessa briga aumentar, por exemplo, mas fulano está apoiando um, fulano está apoiando o outro. Você acha que isso pode, de alguma forma, piorar essa situação aí dentro das redes sociais e das conversas? Eu acho que deve se manter, na verdade. A briga por apoio já começou hoje, né? Os candidatos derrotados já tentaram aí declarar algum apoio, algo nesse sentido. Vai ser importante, por um lado, o apoio, mas eu acredito que o eleitor também está tendendo a votar no seu candidato sem olhar muito para esses apoios. Na verdade, o apoio vai servir para dar sustentação ao argumento daquilo que ele já tem colocado na internet, que é a defesa do seu candidato, sendo o lado A ou B, é isso que vai acontecer. Mas nós vamos passar aí por mais tensão nesses dias, né? Eu nem quero esperar muito que vem aí pela frente, mas a ideia é que essa tensão se amplie aí, porque foi o clima de todo o primeiro turno, né? O clima do ano no Brasil, né? Só se fala de política no ano e só se espera que mude os rumos da política no país para a gente ter um ano melhor o ano que vem. Mas isso deve se manter sim. Para muita gente, esse resultado foi frustrante porque acabou aí não tendo exatamente aquilo que a gente falou de algo menos antagônico, né? Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, eu vou votar branco, nem vou votar, tal. Mas a gente estava falando sobre a importância ontem, né, na entrada ao vivo, dessa democracia conquistada aí há pouco mais de 30 anos, né? Quer dizer, é importante que as pessoas se posicionem, que as pessoas cumpram isso, que não é apenas uma obrigação, mas é uma participação, né?
Sim, é importante que as pessoas escolham algum dos candidatos, né? Eu passei o primeiro turno inteiro meu sem praticamente me posicionar em relação a candidaturas assim de forma direta. E foi bom porque foi um exercício assim para eu não arrumar confusão esse ano nas eleições. Só que eu até comentava fora do ar que eu fiquei o primeiro turno inteirinho tentando combater essas notícias falsas, principalmente em relação ao sistema eleitoral brasileiro, que é um pouco complexo de verdade. Mas a gente vai passar por esse segundo turno aí sim, dessa continuidade de disputa e de um clima muito terrível. Imagino que a gente vai ter dificuldades aí de convívios, relacionamentos, amizades. A gente vai acabar sim passando por esse momento de polarização. O Congresso reflete isso para os próximos 4 anos. Pode ser algo que tenha algum efeito prático nas eleições municipais daqui a 2 anos. Então, é um pouco do clima do momento que se espalhou pela Europa, passou pelos Estados Unidos, a eleição do Trump, e está chegando agora aqui no Brasil também. A palavra que fica, talvez, para quem está numa defesa muito ferrenha é o respeito, né, Tiago? Porque, assim, ok defender, ok colocar seu ponto de vista, mas respeitar o ponto de vista do outro é muito importante, né? Sim, a gente tenta descaracterizar o outro por conta de ele não pensar da mesma forma do que eu. As pessoas acham que fazer política e conviver na democracia é achar que o outro tem que pensar da mesma forma que eu, seja na base do livro, seja na base da bala. Não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, a gente tem que colocar o nosso ponto de vista e respeitar e discutir de maneira civilizada com a outra pessoa ou tentar convencê-la com argumentos convincentes, né? Não produzindo notícias falsas, não achando que o outro candidato ou o meu candidato é melhor somente por pouquíssimos fatores, mas sim na base do convencimento. Na política, é a arte de convencer o outro a pensar da sua forma. Então, se você achar que vai convencer o outro a pensar da sua forma, achando que você tem a forma verdadeira do mundo, não vai chegar a resultado nenhum, né? É preciso aceitar as diferenças, tolerar as diferenças, né? É a dificuldade da democracia no Brasil, né? Ela precisa melhorar bastante, que é um regime que exige aceitar os resultados eleitorais, principalmente, conviver com as diferenças e respeitar a opinião alheia. Até porque quem for eleito vai governar todo mundo, né? Quem votou e quem não votou nessa pessoa, né? Exatamente, e pode acontecer e deve acontecer o fenômeno da eleição passada de que o eleito tem menos votos do que o segundo colocado e menos votos dos que não foram votar. Então, quer dizer, pode ser que o presidente do Brasil seja eleito por uma parcela menor do que a maioria dos brasileiros. É bem provável que isso aconteça no segundo turno também. E por isso que é importante a gente ratificar aí a valorização do voto, né? De não se abster, de não ir lá votar, enfim, de manter o seu título de eleitor em dia. Porque aí depois você vai ser literalmente governado por aquele que você não escolheu. Certo, então, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez e vamos esperar o que é que vem por aí, né? Vamos esperar. Obrigada.